Vou passar rapidamente à Manuela. A Manuela Maneta, a minha sister, a minha maninha. A Manuela tem um percurso de vida muito interessante. A Manuela e o Carlos são queridos amigos que eu guardo no coração. Eu lembro-me tão bem, da primeira vez que encontrei o Carlos. Nós estávamos numa varanda em São Pedro de Gomelo, a olhar para o mar, a conversarmos um bocadinho os dois, a falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, aquilo que estávamos a passar. E estávamos os dois ali muito encolhidos, muito tímidos, estávamos há muito pouco tempo no projeto. E tínhamos tantos sonhos, e partilhámos esses sonhos, e passados estes anos, é tão bom olhar para ti, Manuela, e para o Carlos, e ver como a vossa vida mudou, a quantidade de sonhos que vocês já realizaram juntos, não é? E tu, como és uma mulher de armas, és uma mulher e piras, não é? Passo por isso. Não, és sem dúvida nenhuma. E agora, eu não sei ao certo que idade tens, mas pronto, seguramente depois dos 40, né? Tiveste mais uma bebê. Vou fazer 48 anos e fui mãe pela última vez aos 46, quase 47. Exatamente. E é curioso como esta gravidez, esta última gravidez da Sofia, não é? Foi tão diferente das outras que tu tiveste. Não é? Eu gostava que tu comentasses um pouquinho sobre isso. O que é que tu fazias antes? Como é que era a vossa vida antes? E em que é que esta gravidez foi tão diferente? Bem, olá, boa noite. Boa noite a todas as colegas oradoras e boa noite a todas as pessoas, aos convidados que estiverem na sala. Obrigada, Paula, pelo convite. De facto, é assim, foi tudo diferente. Eu, como disse, tenho 47 anos, vou fazer 48. Mas aos 18 anos, numa consulta de rotina, é-me dito pelos médicos que eu tenho um problema físico e que nunca irei ser mãe. Portanto, as minhas hipóteses de serem mãe seriam mínimas ou nenhumas. E eu comecei na altura os tratamentos para engravidar, portanto eu tinha 19 anos quando os comecei. Pelo caminho conheci o Carlos, quando vim para Mil Fontes e comecei a trabalhar. Eu trabalhava na altura numa loja de artesanato. E o tempo foi passando e finalmente aos 29 anos consigo ficar grávida da Sara, que é a nossa filha mais velha, que tem 19 anos, e faço uma gravidez de alto risco, em que tive sempre em casa e quando ela nasceu, tinha ela 2 meses, eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Portanto, quem criou a Sara foi a minha sogra. A mãe da Sara foi a minha sogra, porque eu estava a trabalhar, primeiro foi numa loja de artesanato, depois passei para uma pizzaria que só servia jantares, em que eu entrava às 2 horas da tarde para podermos preparar tudo e cheguei a chegar a casa às 4 da manhã. Portanto, a Sara, no fundo, foi criada pela minha sogra, pela avó, e nesses entretantos faço um reforço hormonal e fico grávida do Diogo. Foi mais uma gravidez de alto risco, portanto o Diogo tem 14 anos, vai fazer 14, tem 13. E quando o Diogo tinha 19 dias eu tive que voltar a trabalhar. Mais uma vez foi a minha sogra, que foi a mãe do Diogo. Portanto, o Diogo acabou por... A Sara e o Diogo foram criados pela minha sogra. Entretanto, tinha o Diogo para aí 3 ou 4 meses, eu vi que de facto estava a subcarregar muito a minha sogra e comecei a trabalhar numa outra coisa, que é quase que era a minha patroa sem ser. Eu tomava conta de casas particulares aqui em Mil Fontes, que é onde nós vivemos, e são casas de férias, e então eu tomava conta dessas casas e pensava eu que me dava disponibilidade de tempo. É um engano, porque foram muitas horas, as casas eram grandes e a história de que vinham cá de vez em quando não é assim. Eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas por dia para trazer 400, 500 euros para casa. E os meus filhos, eu deixava-os, como nós vivemos no resto de chão e a minha sogra vivia no primeiro andar, continuava a ser ela a fazer de mãe e não eu. Entretanto, nós conhecemos o marketing de rede, na altura, com a empresa que nós tínhamos antes desta. O Carlos fez uma Arrui, não é? Inscreveu-se, mas o Carlos ainda fez melhor, é que ele conseguiu pôr o meu nome no contrato sem eu saber, mas pelos vistos eu assinei, como não sei. Mas que assinei. Mas outra vez. Eu acho que ele conseguiu digitalizar e deu-me para ali, deve-me ter dito que era qualquer coisa. Estavas a dormir.
Opa, olha, não sei, devia andar meio a dormir, só sei que mais tarde vinha saber que afinal tinha um negócio e que isso até funcionava pela internet. Eu, que era a info excluída cá de casa, né, que nem um e-mail sabia abrir, sou sincera, eu até há 2 anos atrás não sabia abrir um e-mail, não tinha Facebook, não sabia nada. E pronto, e fui confrontada com essa situação, ter um negócio online, e então decidi ver o que era. E já estava a começar a ficar extremamente desgastada com a minha situação profissional, porque chegou a crise, e a primeira coisa que se faz quando se entra em crise é a casa de férias passa para segundo plano, nem que seja em termos de empregada. E então eu já estava subcarregada na mesma, mas em termos de horário, de monetários, pouco mais trazia. Ultimamente já estava a trazer cerca de 300 euros, 360 euros para casa. E com esse valor, de facto, não valia a pena andar por fora e comecei a dedicar-me a ver o que é que o Carlos andava a fazer, porque ele é que estava a começar. Comecei a aprender, criei o próprio Facebook, o meu Facebook, ganhei Skype, decidi instruir-me a mim mesma em termos de internet e foi quando apareceu então a Empower e os Lazy Millionaire. E é giro porque nós entramos em outubro e este projeto deu-me uma paz de espírito e uma certeza tão grande daquilo que eu estava a fazer, que eu em janeiro fico grávida e só descobri em maio. Epá, isso é preciso andar muito distraído, estar muito descansado, Manuel. Eu juro, eu acho que estava a entrar na menopausa, porque assim, aos 46 anos não era suposto, porque eu não sei se tu reparaste que eu disse ao princípio, eu fiz tratamentos para engravidar durante 9 anos. Para conseguir o Diogo, eu faço um reforço hormonal durante 3 anos. E agora, assim, então eu acho que, apesar de eu ter tido os problemas físicos que tive, a certeza daquilo que eu estou a fazer, o eu ter conseguido uma paz de espírito e uma certeza no meu futuro, eu acalmei, de facto, tive uma santa gravidez. A Sofia tentada ser, foi uma gravidez santa mesmo. E depois tem outra coisa, a Sofia, o meu dia é comandado pela Sofia. Ou seja, a Sofia acorda, eu levanto-me, trato dela, arrumo a casa. Quando a Sofia quer ir dormir, eu vou pôr a Sofia a dormir, venho para o computador, trabalho um bocado. Depois, quando a Sofia acorda, eu desfruto da Sofia 24 horas por dia. A Sofia está a ser criada por mim, não é por mais ninguém. E isso, por muito que nós já tenhamos ganho em termos de internet com o Empower e com os Lazy, não paga. Não, nada. Nunca, jamais, em tempo algum. E é completamente diferente. E eu recomendo vivamente, porque é assim, eu costumo dizer que a Sofia foi o meu danoninho. Foi o meu danoninho, foi a minha prenda, porque em termos de salariais eu não estava a conseguir trazer dinheiro para casa e andava-me a desgastar lá fora. E com a gravidez da Sofia foram colocados também em mim montes de entraves, não, que foi do estilo com sua idade, grávida, e agora o trabalho é pesado, e então não me despediram, mas fui eu que me despedi e decidi desfrutar desta gravidez e dediquei-me a esta profissão a 100% e de facto não há nada que pago eu de poder deitar os meus filhos e levantar os meus filhos. Isso, nada. Além de que, diz... Também não há nada que pague poderes ter o Carlos em casa a acompanhar-te e a desfrutar dos vossos filhos, não é? Porque houve uma altura que não era assim. Não. Antes de nós termos aderido a este projeto, portanto o Carlos antes disso ele era canalizador, ele trabalhava a 60 km daqui e ele saía de casa às 7 da manhã, chegava a voltar às 10 da noite, eu saía de casa sempre por volta das 9, 9 e meia da manhã, cheguei a vir para casa às 10 da noite e nós deixámos de comunicar um com o outro, e quando comunicávamos era eu a dizer mal do meu trabalho e ele a dizer mal do dele, portanto isto não era comunicação, era quase que
um descarregar de frustrações e de incertezas que nós tínhamos. Eu comecei a ficar com menos casas, ele começou a não receber dos clientes dele, então a insegurança que começou a haver e os problemas que surgiam, isso desgastaram imenso a nossa relação, porque nós por isso simplesmente deixamos de comunicar, nós só falávamos um com o outro para discutirmos por coisas às vezes que nem tinham sentido. E ao termos iniciado este projeto e quando eu comecei a desenvolvê-lo também, isso permitiu que nós nos tivéssemos aproximado mais e como casal a nossa vida melhorou completamente. Os miúdos acalmaram bastante, porque eles assistiam, por muito que nós não quiséssemos, eles sentiam o que é que estava a passar connosco e eles acalmaram bastante. A Sara hoje tem 19 anos, está a tirar o curso dela, está independente, está em Portimão. O Diogo é mais reservado, é uma criança mais calma, mas é um ótimo aluno, nunca deixou de me dar problemas na escola. Eu não preciso me levantar de manhã para o levantar, ele vai sozinho, ele faz tudo sozinho, faz o pequeno almoço dele, veste-se e vai, e tornou-se uma criança extremamente independente, vai connosco para todos os eventos, porque os Lazy devem ser o único grupo que eu conheço que faz eventos empresariais, mas onde convém que nós levamos a família para podermos desfrutar todos. E o cão, e o gato, e o periquito. Vai tudo. Os miúdos estão lá na sala, brincam, falam uns com os outros, interagem e não há problema nenhum, não incomodam, pelo contrário, são todos muito bem-vindos. Portanto, se o teu problema são os teus filhos, não vais por aí, porque aqui ter filhos é uma bênção e recomenda-se vivamente e de facto incentiva-se e estimula-se a que as crianças participem da nossa atividade, porque o crescimento pessoal que nós temos aqui é muito grande e isso permite-nos de facto dar uns ideais e uma maneira de ser aos nossos filhos completamente diferente. Aliás, arriscas-te a ter filhos. Pois, porque a quantidade de bebés lazy que nasceram desde que eu comecei, Deus me livre. Bastante. Mas não, a tua história para mim é super inspiradora. E tu disseste agora uma coisa realmente espetacular, que é a questão dos valores, não é? Que nós podemos incutir aos nossos filhos, estando neste projeto. Valores e ideais e formas de pensar diferentes, fora da caixa, não é? Para que eles pelo menos tenham a oportunidade de não serem logo desde raiz formatados, não é? Para estarem dentro da caixa. Nós já tirámos a caixa fora, não é? E é engraçado porque, por exemplo, o Cláudio costuma dizer, quando lhe perguntam o que é que ele quer ser quando for grande, ele diz que quer ser lazy, não é? O Diogo diz que já é, portanto ele não quer ser mais nada. Ele não quer ser mais nada. E é interessante porque eles acompanham, não é? Acompanham o que é que os pais fazem e percebem a diferença dos pais deles para os pais dos amigos na escola. Porque os pais vão buscá-los, os pais vão levá-los, os pais passam tempo com eles, os pais podem estar de férias com eles o tempo todo, não é? E eles percebem a diferença. E de vez em quando faltam, quando é os eventos, né? Porque faltam um dia ou dois, e epá, sortudo! Os sortudos, né? Porque e este projeto surgiu porque assim, eu durante tantos anos eu tentei agradar a tudo e a todos e eu nunca consegui agradar a ninguém. E aqui eu posso ser eu, porque primeiro tenho que agradar a mim mesma e só depois é que posso de facto agradar aos outros e ajudar os outros. E graças a isso eu cresci como pessoa e estou a incutir esses mesmos valores, essa mesma independência aos meus filhos, de forma a que eles sejam melhores pessoas no futuro e ao mesmo tempo, com este projeto do gás, estou-lhes a ensinar e estou-lhes a mostrar que há crianças que não têm o que ele tem e que nós podemos ajudar, nem que seja fazendo o que se fez no último Life Extreme, em que nós apadrinhamos uma criança do Benin. E o Diogo sabe e já se ofereceu para da semanada dele dar algum dinheiro para ajudar também, portanto começa aí logo com boas bases e bons princípios e isso é fundamental para que os jovens de hoje sejam excelentes homens amanhã.
sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Manuela. Obrigada Obrigada, pelo, eu.